Olá, boa noite, tudo bem? Está começando agora mais uma edição do SBT Interior. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio. Eu sou Rodolfo Pardini, é um prazer ter você aí do outro lado. E aqui você sempre fica muito bem informado. Acompanhe então quais são os destaques da edição de hoje. Polícia prende integrantes de uma quadrilha suspeita de torturar e roubar um idoso de 63 anos em Tanabi. 2 incêndios de grandes proporções atingiram áreas de pastagem em Rio Preto e Auriflama. Bombeiros tiveram bastante trabalho para controlar as chamas. Defesa Civil emite alerta de grande perigo devido à onda de calor. Temperaturas estão acima da média em toda a região e médicos orientam sobre a importância da hidratação para evitar riscos à saúde. Pesquisadores da Unesp de Ilha Solteira fazem escavação de um novo fóssil de cerca de 90 milhões de anos que foi encontrado em um sítio arqueológico em General Salgado. Tem isso e muito mais a partir de agora. E 4 homens foram presos e um menor apreendido hoje de madrugada em Tanabi, em Rio Preto. Eles são suspeitos de torturar e roubar um idoso de 63 anos em uma propriedade rural da cidade. O crime teria sido planejado por um vizinho da vítima. Os envolvidos no roubo estavam sendo procurados desde o último dia 30, data em que o crime aconteceu. A vítima estava em casa e foi atraída para uma emboscada por um vizinho. Os bandidos procuravam por um dinheiro. É que a vítima havia comentado com o vizinho que receberia uma grande quantia e que esse valor daria até para comprar uma casa. Mas, na verdade, era um cheque no valor de 40 mil reais. Eles acabaram não levando o cheque. Diante disso, seu vizinho, juntamente com os comparsas, simulou um roubo onde a vítima foi emboscada. Sofreu diversos golpes, foi agredida. Produtos levados da casa foram localizados. Os suspeitos prestaram depoimento na Delegacia de Polícia de Tanabi e permanecem à disposição da Justiça. A vítima teve alta hoje e também prestou depoimento. Ao todo, quantas pessoas estavam envolvidas aí nesse roubo? Ao todo, que participaram do roubo, 5 pessoas, porém tem os receptadores, né? Ao todo foram 8 pessoas no DP. E continua foragido o traficante identificado como Dô, que foi alvo da operação Acesso Negado, feito pela DISE de Votuporanga. A ação da polícia foi para combater o tráfico de drogas, roubo e uso irregular de armas de fogo. O investigado seria um dos principais traficantes de drogas da cidade e que estava envolvido em uma disputa de poder entre os criminosos, que resultou em vários assassinatos no município. Uma mulher de 34 anos, moradora do bairro Vila Marim, estaria ajudando o traficante. Ela foi presa em flagrante. No quarto dela foram encontrados 2 sacos e 3 tijolos de cocaína, uma pistola israelense calibre 9mm com 2 carregadores, uma espingarda semiautomática calibre 12 com 2 carregadores, 26 cartuchos também calibre 12, 108 cartuchos de calibre 9mm e 3 blisters com 10 munições cada, somando 30 munições calibre 9mm. O entorpecente e as armas foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística de Votuporanga para o trabalho da perícia. E continuam foragidos os 3 homens procurados durante uma operação da Polícia Civil realizada ontem em Fernandópolis. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Civil de Fernandópolis fez uma operação que resultou na apreensão de 208 quilos de maconha. Os policiais sabiam que um carro com drogas iria passar pela rodovia Euclides da Cunha com destino a Minas Gerais. O veículo foi visto já perto de Votuporanga. Ao perceberem a presença da polícia, os ocupantes tentaram fugir. Houve perseguição até que o carro dos criminosos bateu em um barranco de terra. Com o acidente, os suspeitos fugiram a pé e não foram mais encontrados. No porta-malas estavam 91 tijolos de maconha. As investigações continuam para prender os responsáveis. Primeiro intervalo aqui no SBT Interior. Na volta você vai entender o que são os alertas de calor que o INMET divulgou e o que cada um significa. Tem também a previsão do tempo para amanhã e muito mais.
De volta com o SBT Interior, e em Rio Preto, uma queimada atingiu uma área de pastagem bem próxima à Floresta Estadual do Noroeste Paulista. O fogo teria começado por volta das 11 horas da manhã. Brigadistas da Estação de Preservação viram as chamas e acionaram o corpo de bombeiros. Os homens entraram na mata para apagar o fogo que chegou próximo à área de preservação. A suspeita é de que uma bituca de cigarro possa ter sido a causa desse incêndio. E um outro incêndio, também de grandes proporções, atingiu uma extensa área verde de 32 mil metros quadrados em Auriflama. Esse fogo foi controlado. Desde cedo, equipes da Defesa Civil, Departamento de Obras e usinas da região trabalharam para controlar o fogo que se espalhou pela vegetação rapidamente. As chamas eram vistas de longe. A preocupação foi evitar que o incêndio chegasse às casas que ficam no residencial Adalto Pereira dos Santos. Ainda não é possível saber as causas e os impactos ambientais. E esse tempo seco está sendo provocado por causa de uma massa de ar seco que predomina ainda na nossa região, deixando o clima sem condições de chuva, sem aquela formação de nuvens carregadas. Então o calor deve continuar ao longo do fim de semana. Veja no mapa a previsão para amanhã. O sol vai predominar em Araçatuba neste sábado e vai fazer calor, máxima de 38 graus. Prudente, o dia também vai ser quente, com a máxima de 38. Em Rio Preto, sol e bastante calor, mínima de 23 e máxima de 36 graus amanhã. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Valparaíso, 38 de máxima amanhã. Em Presidente Bernardes, calorão também de 37. Em Urânia, calor chega aos 36 ao longo do dia. E o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou um alerta de grande perigo para 694 cidades do país. A medida é uma forma de deixar a população e as autoridades atentas para possíveis riscos. Mas o que são de fato esses alertas? O que cada um significa? Veja na reportagem. É só olhar para o céu. O sol, como no dito popular, está de rachar. Tá calor? Tá, demais. Tá precisando de uma chuva, né? Tá seco o tempo? Seco, muito seco, né? Muita gente doente, né? Por causa do calor. Ah, tá muito quente. Não aguenta e tem que comer um sorvete. Atento às mudanças climáticas, o INMET emitiu um alerta de grande perigo para quase 700 cidades no país, incluindo as regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo. Mas na prática, para que serve este tipo de alerta? Até o próximo fim de semana, essas cidades devem registrar um aumento na temperatura de até 5 graus. Por causa do calor extremo, o alerta foi emitido pelo Instituto, que repassa a informação para a Defesa Civil. Isso significa o potencial, do risco que a população está exposta. Então, nós temos uma temperatura elevada, o organismo não está adaptado a essa temperatura, então nós emitindo esse tipo de alerta, essa potência no alerta, a gente tende a causar uma sensação psicológica de realmente as pessoas se prepararem para isso, para investirem na sua própria segurança, para antever e quando chegar essa situação de risco, elas estarem preparadas com o seu organismo. Os avisos são divididos em 3 níveis, de acordo com o risco à população: perigo potencial, situação meteorológica potencialmente perigosa, perigo, situação meteorológica que exige a atenção da população e autoridades, e grande perigo, situação onde estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. É um sistema de informações. Nós começamos pela Defesa Civil Estadual, que nos apoia, aliás, apoia todos os municípios do estado, com meteorologistas plantonistas. Eles emitem boletins diários, até 3 boletins por dia, para que as defesas civis dos municípios possam repassar isso para a população em termos de alerta.
Na situação atual, praticamente todo o interior paulista está enquadrado no mais grave dos avisos, o de grande perigo. São pelo menos 372 cidades em São Paulo, 155 no Paraná, 79 no Mato Grosso do Sul, 45 no Mato Grosso, 22 em Minas Gerais e 21 em Goiás. A previsão é que esse calor extremo se estenda para os próximos dias na região e, por isso, a população precisa ficar atenta e adotar alguns cuidados. Segundo essa médica, o principal nesse período é ficar atento à hidratação de crianças e idosos. Principalmente essa faixa etária, são pessoas que são mais suscetíveis à desidratação, à insolação, então perdem mais água. Então esse é um público que tem que tomar mais cuidado, mas lembrando que todo mundo, né, principalmente nos horários de pico, quando a gente fala de horários de maior incidência solar, a gente precisa focar na hidratação. O maior risco é a desidratação e complicações de doenças crônicas, é um estresse para o corpo. A perda de água é um estresse para o corpo. Então, às vezes, pessoas têm, por exemplo, uma pressão alta. Se não se hidratar adequadamente nesse período, é um estresse e pode piorar uma doença crônica. Precisa ficar atento e tomar muito cuidado. Se você deseja receber os alertas da Defesa Civil no seu celular, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199. Última pausa e a seguir você vai ver que biólogos e paleontólogos da Unesp de Ilha Solteira realizam escavação de um fóssil de aproximadamente 90 milhões de anos. Isso está acontecendo em General Salgado e eu volto já. De volta com SBT Interior e sexta-feira é um dia que eu gosto porque tem música aqui no jornal. Escuta aí, ó. Me apaixonei pela TV 65 polegadas na Casas Bahia esse mês. Presta atenção! No Dia das Mães eu dou a dica pra família do que eu quero ganhar dessa vez. Escutou? Então siga a dica de quem sempre se dedicou a você e compre o presente de Dia das Mães na Casas Bahia. Vou até convidar aqui o Tiago, que é gerente de uma das lojas, para te contar tudo. Tiago, várias ofertas, né? É isso mesmo, Rodolfo. Várias ofertas. O presente para o Dia das Mães você encontra, lógico, na Casas Bahia. Caixa de som Mondial por apenas R$ 64,90 mensais. Gente, é uma oferta campeã. Moto G 24 128 de memória por R$ 799 à vista. Gente, é muita memória, é promoção para o Dia das Mães. Lavador Electrolux grande por apenas R$ 1.899 à vista. Uma Electrolux grande por R$ 1.899 à vista. Airfry 3,5 litros por apenas R$ 269. É aquele presente que você procura para o Dia das Mães. E tem mais, hein? Box mais colchão de casal de molas ensacadas por apenas R$ 1.499 à vista. Tem muitos produtos em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia. Afinal, o presente da sua mãe tá na Casas Bahia. Então corre pra loja. Valeu, Thiago. Obrigado, Rodolfo. Bom demais! Vamos voltar aqui para as notícias porque biólogos e paleontólogos da Unesp de Ilha Solteira estão realizando a escavação de um fóssil de aproximadamente 90 milhões de anos. Isso está acontecendo em General Salgado, que fica na região de Araçatuba. Esse é um dos mais recentes achados de um sítio arqueológico gigante que existe na cidade. O trabalho é feito nos detalhes. O sítio arqueológico fica em General Salgado, no noroeste paulista. As primeiras descobertas por aqui foram feitas há 32 anos. Ao todo, 10 espécies de animais pré-históricos já foram identificadas e viraram artigos científicos. Outras 17 ainda estão em andamento para a identificação da espécie dos animais. Cada movimento é fundamental para decifrar o esqueleto em meio a tanta terra. A escavação está sendo feita por biólogos e paleontólogos da Unesp de Ilha Solteira, no interior do estado. Eles acreditam que o fóssil seja do Baurussuchidel, uma espécie de crocodilo terrestre pré-histórico que viveu há mais de 90 milhões de anos e que podia correr até a 40 km por hora. Uma das características bem notáveis dele é que ele é da família dos crocodiloformes, que eles são crocodilos ancestrais aos que a gente tem agora do Notosuchia, e a característica principal deles seriam que eles são animais terrestres. Então eles são crocodilos basicamente adaptados a viver
na terra, buraco, alguns cavavam. A ação é em grupo. 3 profissionais atuam com pinças, descascando a beirada do fóssil para saber qual a área certa, para escavar e fazer a retirada do material completo. O trabalho de pesquisa, ele já tem sido feito há 32 anos, né? Desde o advento da descoberta dos primeiros fósseis aqui, que nos remete ao ano de 1989, descoberto por um aluno de 5ª série. E, consequentemente, essa pesquisa ela vem sendo atuada até hoje por algumas instituições no Brasil, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFTM, né, a USP e a Unesp. Atualmente, tudo que é descoberto em General Salgado fica armazenado na Unesp de Ilha Solteira. Isso porque a cidade ainda não possui um museu de paleontologia para abrigar esse material tão precioso, mas isso deve mudar ainda este ano. Há mais de um ano, os pesquisadores lutam pela instalação de um museu na cidade. E agora o projeto finalmente deve sair do papel. O município já recebeu uma emenda parlamentar para a construção da unidade. A expectativa é que a verba chegue em poucas semanas. A obra reforça o status de General Salgado como um dos principais polos arqueológicos do país. A fundação de um geoparque aqui, nós, os pesquisadores, os responsáveis pela pesquisa daqui, achou que o melhor caminho é preservar esse local e tornar a pesquisa científica, a extração, de uma maneira mais sistêmica. Através de um trabalho sistêmico de retirada de fósseis, mais conhecimento a gente vai produzir e mais recursos virão para o município, né? Então, essa é a importância do geoparque nesse sentido, para preservar o patrimônio histórico. Veja bem, nós estamos num lugar que tem milhões de fósseis. Cada fóssil desse tem um valor monetário e também, mais do que isso, um valor científico. O trabalho ali é todo delicado, né? Com muitos cuidados, até porque precisa tratar realmente isso com muita responsabilidade, afinal faz parte também da história de toda a nossa região. Gente, por hoje é só, muito obrigado pela sua audiência, companhia, um ótimo fim de semana, a gente volta a se encontrar de novo amanhã no sábado, tá? Aproveite sua noite, até lá, tchau, tchau.